Então, pessoal, diante dessa situação aqui, qual que é a melhor saída, né? Qual que é a melhor estratégia na otimização de um problema? A alternativa aqui é a gente variar todos os fatores, né? Todas as variáveis ao mesmo tempo, né? Isso é o que nós chamamos de planejamento fatorial, que é um termo geral para designar um conjunto de técnicas estatísticas utilizadas para a sistematização, ou melhor, para experimentação sistemática. Então, a ideia é a gente avaliar tudo ao mesmo tempo e avaliar o desempenho das variáveis simultaneamente. Bem, quais são os benefícios do planejamento fatorial, do planejamento experimental? Primeiro, praticidade, uso eficiente do tempo, dos recursos financeiros, principalmente na situação atual, robusto, né? Eles permitem a obtenção de modelos confiáveis, né? Modelos precisos, modelos que podem ser utilizados na prática. Confiabilidade auxilia no encontro de modelos que refletem a realidade química, né? Então, aqui tem alguns benefícios do planejamento fatorial. Então, novamente, primeira etapa, a hora das perguntas, né? Quais são os objetivos? Quais são as variáveis, fatores que devem ser trabalhados? Essas variáveis são quantitativas ou qualitativas? Qualitativas é quando a gente não consegue dar um número para as variáveis. Então, por exemplo, tipo de catalisador, tipo de reator, tipo de dissolutor, né? Então, isso aqui são variáveis qualitativas. Variáveis quantitativas é quando você consegue dar um número. Massa de amostra, concentração do reagente A, temperatura, tempo de reação, né? E mais importante ainda, qual que é a faixa de trabalho que eu vou atuar, né? O que que é possível fazer experimentalmente, financeiramente e ambientalmente? Então, uma das grandes questões aqui é: quais são essas variáveis? Como é que eu vou saber qual que é a variável mais importante ou qual que é a variável que eu devo investigar no planejamento tutorial? Para fazer isso, você pode utilizar diversas ferramentas, né, para identificar as variáveis que são estudadas. Tem, por exemplo, a diagrama, ou melhor, a ferramenta do diagrama de espinha de peixe, né, o Fishbone Diagram, ou diagrama de Ishikawa, né, foi um japonês que desenvolveu esse tipo de estratégia, onde você vai visualizando quais são as principais variáveis e que tipo de efeito, né, que ela pode dar. Se é um efeito muito alto, efeito muito baixo, tudo isso de forma teórica. Mas na hora de ver realmente a magnitude do efeito, a gente precisa fazer um planejamento tutorial. Tem o FEMEA, Failure Mode and Effect Analysis, né? Também é outra ferramenta que pode ser usada para identificar as variáveis ou fatores que serão estudados. E, obviamente, a literatura, né? O que que a literatura diz, né? E, claro, um conhecimento prévio sobre o problema que está sendo estudado, né? Então, essas são ferramentas que auxiliam na identificação das variáveis que podem ser estudadas. Essas variáveis, como eu disse, podem ser quantitativas ou qualitativas. Quantitativas, eu dou um número; qualitativas, não. É tipo de reator, tipo de catalisador e assim por diante. Outro parâmetro importante é a faixa de trabalho, né? O importante aqui é a gente sempre dar uma margem para que a gente possa aumentar ou diminuir uma variável. Eu vou dar mais detalhes sobre isso nos próximos slides. Então, lá, vamos continuar. Então, depois que a gente identificou o que que a gente vai investigar, nós vamos, então, fazer o planejamento fatorial. Então, uma das etapas que a gente pode lançar a mão é a triagem, né? Onde nós temos aí um número relativamente grande de fatores. O que que é um número relativamente grande de fatores ou variáveis? Por exemplo, quatro ou mais. É um número expressivo de variáveis. Então, a ideia de fazer a triagem é proporcionar modelos simples do sistema, identificar quais fatores são os mais importantes
estabelecer uma região de trabalho, né? E, mais importante ainda, com esses experimentos, a gente vai definir o que vai ser feito na sequência, né? Lembre-se o seguinte, ó, princípio de Pareto: 20% dos dados ou das variáveis são responsáveis por 80% da informação, né? Então, isso aqui é uma regra bastante interessante que vai nos guiar daqui para frente. Depois, então, olha só, depois que a gente pensou no que vai estudar, a gente fez um experimento simples, a gente pode encontrar a região ótima de trabalho, né? Nessa região ótima de trabalho, a quantidade de variáveis que a gente vai trabalhar é menor, né? É inferior à triagem. Então, esse seria o ciclo, né? Vamos dizer assim, do planejamento fatorial. Pensa no que vai ser otimizado, executa um experimento para triar o que é mais importante e depois refina, né? Encontrando aqui uma região ótima de trabalho. Eu gosto muito dessa figura. Isso aqui é uma figura já um pouco antiga, né? Mas é uma figura bastante intuitiva, né? Eu diria. Vamos ver se eu consigo convencê-los. Que mostra basicamente o que a gente precisa fazer no planejamento tutorial. Então, vamos começar aqui do lado esquerdo, né? A gente tem um problema. Esse problema é a síntese ou uma proposição de um método analítico para a determinação de um determinado composto. Então, a gente conhece pouco sobre o sistema. A gente já recorreu à literatura, já fez um exercício lá com o diagrama de Ishikawa, com o FEMEA, e a gente identificou aí uma quantidade de variáveis que a gente precisa estudar, né? Pressão, temperatura, vazão, tipo de reator. Então, são muitas variáveis. Se a quantidade de variáveis for, na minha opinião, 5 ou mais, eu sugiro que você faça um planejamento fatorial fracionário, né? Aí, no planejamento fatorial fracionário, nós vamos ter dois níveis, uma N variáveis e a resolução do planejamento fatorial que a gente está testando. Depois a gente vai ver mais para frente isso. O que eu estou querendo dizer para vocês sobre isso aqui? Estou querendo dizer para vocês no começo, nós vamos testar as variáveis em dois níveis. E quanto mais variáveis a gente tem, maior é a quantidade de experimentos que, teoricamente, a gente deveria fazer. E essa quantidade de experimentos, ela vai aumentando de forma exponencial. Então, veja, se você tiver duas variáveis em dois níveis, 2 elevado a 2 dá 4 experimentos. Agora, se você tiver quatro variáveis, dois níveis, 2 elevado a 4 dá 16 combinações possíveis. Um 2 à quinta, ou seja, 5 variáveis, dois níveis, dá 32 experimentos. Então, veja que a quantidade de experimentos vai aumentando exponencialmente. Se você tem aí um número de variáveis variando de 2 a 4, eu recomendo um planejamento fatorial completo, onde você vai fazer aqui 2 elevado a n experimentos. Então, essa primeira etapa aqui é o que eu chamo de triagem, né? Essa é uma etapa importante. Depois que você triou quais são as variáveis mais importantes, você vai fazer um ajuste fino. E nesse ajuste fino, você vai lançar mão aqui de diferentes estratégias, como o planejamento fatorial composto central, o DOT e o box banking. Aqui dentro da triagem também tem um outro planejamento fatorial muito importante, que é o Pact-Burman, que a gente vai ver também, né, mais para frente. O Pact-Burman permite você testar aí múltiplos de quatro variáveis, né? Então dá para você testar quatro variáveis, 8 variáveis, 12 variáveis, 16 variáveis, 20 variáveis, 24 variáveis, 28 variáveis, assim por diante, né? É um tipo de planejamento fatorial muito interessante. Bem, tem alguns probleminhas, né? Claro, eu vou discutir mais para frente. Então veja que nessa etapa de triagem aqui, ela é muito importante porque ela vai nos dizer quantos experimentos a gente vai fazer inicialmente, né? E depois que a gente triou, a gente vai fazer o ajuste fino e veja que a quantidade de variáveis deve eventualmente diminuir e o conhecimento sobre o sistema ele vai
aumentando também, né? Então, essa é uma visão geral do, do que nós vamos ver nessa disciplina. Bem, aqui tem um roadmap, né? Eu gosto de de usar esse termo. Tem aqui um caminho a ser seguido, né? Uma trilha a ser seguida na hora de fazer um planejamento tutorial. Então, aqui tem a etapa número um. Primeira coisa, triar as variáveis, né? Você pode fazer um planejamento tutorial completo, se você tiver de 2 a 4 variáveis. Isso aqui é a minha opinião pessoal. Um fracionário, se você tiver 5 ou mais variáveis. É, quais variáveis você vai testar inicialmente? Aquelas que você identificou olhando uma literatura, usando o diagrama de Chikawa, usando o FEMEA, verificando qual é o objetivo que você quer atingir com esse planejamento. Depois que você identificou isso, você escolhe aqui ou você escolhe aqui. Aí depois você vai avaliar os efeitos que essas variáveis têm, ou contrastes, selecionar as variáveis que são realmente importantes e você pode eventualmente fazer um caminho de ascendência ao máximo. Bem, depois que você passou pela etapa número um, você vai triar, né? Nessa triagem, você vai fazer um ajuste fino para tentar identificar a melhor condição de trabalho. Então, você pode usar um planejamento fatorial composto central, o CCD, Central Composite Design, onde todas as variáveis são inicialmente, né, igualmente importantes, né? Elas são testadas na mesma quantidade de níveis. Você pode usar um dot se você achar que tem uma variável mais importante ou tem uma variável que você quer dar mais importância para ela, você quer investigar ela em mais níveis, né? Então, você pode usar um planejamento fatorial do tipo DOLET. Nesse tipo de planejamento, algumas variáveis são testadas em mais níveis do que as outras, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. E tem também o planejamento tutorial do tipo box banking, onde as condições extremas não são testadas. Então, por exemplo, condição onde a variável um está no nível alto, a variável 2 está no nível alto, a variável 3 está no nível alto, ela não é testada. E o inverso também. Nível baixo, baixo e baixo também não é testado. Então, em algumas situações, o box bank se mostra muito interessante, tá? Então, qual que você vai escolher? Vou ajudar vocês mais para frente. Etapa número 3, avaliar os modelos. Aqui entra a estatística da coisa, né? Então, veja que na primeira etapa, tem um pouco de estatística também, é claro, né? Mas o rigor estatístico começa mais a partir da segunda etapa, aqui com a construção de modelos. Nessa segunda etapa, a gente vai usar a famosa tabela, a nova, né? Analysis of Variance, onde a gente vai executar diferentes testes Fs, onde em um deles a gente vai comparar a regressão e o resíduo, né? Onde, por exemplo, se esse F calculado for menor do que o tabelado, o modelo deve ser avaliado com cautela. Se for maior, o modelo pode ser utilizado para efetuar previsões. Depois disso, a gente pode avaliar os coeficientes de correlação, a gente pode avaliar também os coeficientes de correlação do modelo, né, o R quadrado. O outro teste F que a gente vai fazer é a falta de ajuste sobre o erro puro. Na falta de ajuste sobre o erro puro, olha só, nesse teste F aqui, a gente quer que a regressão e o resíduo sejam estatisticamente diferentes. Aqui a gente quer que esses dois carinhas, a falta de ajuste e o puro, sejam estatisticamente iguais, né? Então aqui eu estou passando uma trilha para vocês e todos os detalhes a gente vai ver com muita cautela e calma quando a gente for lá para o Excel, quando a gente for lá para o Octave, com os exemplos e exercícios que eu vou passar para vocês. Então aqui o que nós queremos é que o F calculado seja menor que o F tabelado. Então, se isso acontecer, o modelo tem um bom ajuste e a gente pode usar a média quadrática do resíduo para calcular a variância dos coeficientes. Agora, se esse F aqui
for maior do que o tabelado, o modelo apresenta falta de ajuste, né? O modelo é um modelo deficiente, é um modelo que ele não está se ajustando totalmente aos pontos experimentais. Então, com isso, a gente pode usar a média quadrática da falta de ajuste como variância dos coeficientes. Por isso, culmina, então, na avaliação dos resíduos. Parte 5. Todos os coeficientes calculados são significativos? Sim. Então, avalie a superfície de resposta e identifique a melhor condição de trabalho. Não. Elimine os coeficientes insignificantes e verifique a formação de novas réplicas. Avalie novamente a tabela nova. Veja se todos os coeficientes são significativos. Sim, vá para a superfície de resposta, né? Então, aqui nessa etapa 5, o ponto alto aqui é a avaliação dos coeficientes, né? Esse aqui é o ponto alto dessa parte 5, né? Vamos dizer assim. Parte 6. Olha, uma das coisas mais importantes é validar o modelo, né? Essa validação, né? A palavra validação aqui nesse ponto, ela tem um contexto um pouquinho diferente quando você trabalha com método analítico. Você vai validar um método analítico, às vezes você precisa lançar a mão de uma amostra certificada, por exemplo, você precisa lançar a mão de um teste interlaboratorial. Aqui, a validação está querendo dizer o seguinte: eu propus um modelo, né? O modelo diz que eu tenho que usar variável um em 5 litros por minuto, vamos supor, temperatura em 40 graus, pressão em 7 psi, vamos supor. Então, o modelo que eu fiz aqui na etapa 5 diz que eu tenho que usar essas condições. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá no laboratório e fazer os experimentos fazer o experimento apontado como condição ótima de trabalho, né? Isso que eu chamo de validação. Então, eu encontrei uma região ótima de trabalho, teoricamente, né? Ou melhor, teoricamente não. Eu encontrei usando os experimentos do planejamento tutorial, só que essa condição ótima de trabalho não tem um experimento ali. Eu preciso ir lá no laboratório e verificar se realmente aquele ponto é o ótimo, né? Então, isso que eu chamo de validação. E compare os valores obtidos experimentalmente com os previstos pelo modelo. Bem, você pode fazer isso de várias maneiras, né? O importante é entenda o que o seu programa preferido está calculando. Mantenha os dados sempre organizados. E quem entende mais dos seus dados é você mesmo, né? Isso é uma coisa fundamental, né? Não tem outra pessoa melhor para tratar e entender seus dados do que você mesmo, tá? Bem, então o primeiro passo é a triagem. Se eu tenho aqui de 2 a 4 variáveis, eu uso um completo, né? Um planejamento tutorial completo. Se eu tenho 5 ou mais, eu posso usar um fracionário. Eu tenho muitas variáveis, eu recomendo um pacto de Bama. A quantidade de experimentos nessa triagem, tipicamente de 4 a 16, essa aqui é a minha percepção pessoal. Antes da realização dos experimentos, o conhecimento sobre os fatores que influenciam o sistema é baixo, né? Então, lembre-se da, daquele gráfico que eu mostrei para vocês, né? Esse gráfico aqui, né? O conhecimento sobre o sistema é baixo. Você vai adquirindo, né? Conhecimento sobre o sistema com o tempo, né? À medida que você fizer mais experimentos, mais conhecimentos você vai ter. Ponderações iniciais. Se estiver muito difícil, é porque tem alguma coisa errada. É mais fácil fazer certo que errado, tá? Em plano de tutorial, isso aqui é fundamental. E temos que saber o que a gente está ignorando. Então, a ideia dessa disciplina é tentar fazer uma estratégia hands-on, onde quem estiver assistindo vai poder praticar todos os experimentos, né? Praticar todos os cálculos, usando Excel, Octave. E se você tiver algum outro programa, compare. Isso é muito importante, né? Entenda o que o seu programa preferido está calculando. Isso é importantíssimo, senão a coisa foge do controle, tá bom? Bem, então é disso que eu estou comentando aqui. Programas computacionais. Então, como eu já havia dito, nós vamos usar o Octave, é um programa livre. Nós vamos usar uma série de rotinas computacionais que eu venho
desenvolvendo aí, juntamente com vários parceiros ao longo dos anos, né? São rotinas que são escritas em C++, você pode usar no Octave, você pode usar no MATLAB, você pode adaptar para o R, o Python, para onde você quiser. E todas as informações estão aqui no meu canal no YouTube também. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre o meu canal no YouTube, tá? Então, eu preciso um pouquinho mais de fôlego aqui. Curtam o canal, se inscrevam e curtam, né, tudo que eu estou mostrando aqui e divulguem principalmente. Um abraço.